Pessoal, meu nome é João, eu participei do workshop do AWC de 2016. E primeiro, obrigado, Anabelle e Diogo, por convite de participar dessa vez também. É muito bom, até porque faz só 4 meses que o nosso acabou, então a gente ainda meio que se sente. O pessoal me pediu para falar das experiências que a gente teve com os nossos MVPs. Então, vamos começar por as partes mais importantes que a gente teve antes de começar o MVP. Como é que a gente escolheu o que que ia ser cada coisa, né? Inicialmente, no primeiro workshop, acho que no primeiro dia, se eu não me engano, o Dib começou uma série de apresentações sobre obsessão pelo usuário. A intenção disso era fazer com que a gente entendesse o que que o nosso cliente queria para a gente decidir como é que a gente ia atacar ele. É o mesmo que está acontecendo com vocês agora, só que muito mais pesado com as entrevistas, porque a gente não tinha esse número de entrevistas como vocês têm, mas é bom para vocês, apesar de ser complicado, né? Muitas vezes. Mas então o que que acontecia? A gente trabalhava com um grupo de empresas que tinha na cidade. Então era um número um pouco reduzido de pessoas com quem a gente poderia conversar. Mas a gente se preparava da seguinte maneira. No terceiro slide já, vocês devem ver uma imagem aí do slide do que o Dib mostrou para a gente a respeito da jornada de usuário. Eu considero que foi assim que a gente conseguiu o nosso primeiro cliente. Quando a gente chega na WC, muitas vezes a gente mostra tudo que a gente quer para os clientes. Mas a gente não tem muita técnica de como fazer, né? Esses dias eu vi até uma publicação do Diogo sobre um comentário de alguém da WC desse ano, falando o profissionalismo com que eles levam as ferramentas para a gente, para que a gente use com os nossos clientes. E eu acho que realmente isso é uma das coisas mais legais do AWC. Importante, sem dúvida, é a jornada de usuário. Por quê? Em geral, quando vocês tratarem com pessoas que sejam seus possíveis clientes, vocês vão ver que os clientes nunca sabem o que eles querem. E você precisa dizer para eles o que que eles querem. Só que tem que ser uma coisa aceitável, tem que ser alguma coisa que se encaixa no cotidiano deles, que vai provocar alguma melhoria na vida dele ou no processo que ele faz, alguma coisa. Ou ele vai economizar dinheiro, ou a vida dele vai ficar mais fácil, ele vai ter mais tempo livre, seja lá o que for. E para isso a jornada de usuário, porque você compara o processo que ele tem hoje com o novo processo, tá certo? E o que que aconteceu? Tem uma história muito legal sobre isso. Na primeira semana, depois que a gente voltou do workshop, a gente teve uma reunião com um possível cliente da nossa cidade. E aí o pessoal chegou, eles notaram que a gente teve uma abordagem um pouco diferente no momento de receber eles. A gente começou mostrando como é que era o processo que eles tinham hoje. Era um caso de avaliação de prova de concurso. Acho que vocês devem ter visto algumas vezes, o bombeiro faz, né? Correr lá na prova de uma pista olímpica durante um tempo. E aí a gente mostrou para eles, olha só, esse é o seu processo que você está fazendo hoje. O cara chega, tem um monte de fiscais que vão acompanhar ele durante a prova inteira. E mostramos o nosso processo. O nosso processo, a gente mostrava o nosso valor, o que que a gente queria mostrar para eles, né? Então a gente mostrava diferente. Olha só, o cara chega, ele já vem com um coletinho ali, não vai precisar daquele número gigante de fiscais que vocês têm. A gente vai automatizar o processo inteiro e vai ficar melhor por conta disso, disso e disso. Resultado. Chegou no final da reunião, os caras começam a brilhar os olhos. Nesse momento que a gente soube que tinha fechado o primeiro cliente, praticamente. Entendeu? Então, por isso que é a parte mais importante, a ferramenta mais importante que a gente aprendeu na WC do ano passado, tá certo? No próximo slide, e aí eu começo a mostrar um pouco sobre como conversar com os clientes, né? Eu acho que foi que fez uma apresentação, comentava o seguinte: quando você vai conversar com o cliente, você não pode atacar ele direto. Você tem que ir pelas beiradas e tem que ser amigo.
E você vai saber que você chegou no ponto certo, vai te dar todas as informações que você quer obter. Quando o cara começar a falar alguma coisa da vida pessoal, quando começar a sorrir, sacou? Quando você tiver quando a coisa tá indo bem, significa que você atingiu o seu objetivo e agora você pode cair matando, que ele vai te dar todas as informações que você precisa. Então, no próximo slide, eu mostrei o seguinte: chegou num nível que a gente conversava com o cliente e a gente já sabia nome, telefone, onde morava. Ficou uma coisa muito importante que é o canal aberto para você sempre poder perguntar, porque esse cara vira o teu parceiro e vai te ajudar no desenvolvimento do seu produto inteiro. Essa foi a nossa sorte desde o início. A gente sempre teve dois parceiros muito próximos, que a gente mantinha uma relação muito próxima, né? No próximo slide, é um pouco da relação também com clientes de todo tipo, né? Chegou no final da WC, a gente tinha algumas coisas que a gente tinha que ver a respeito de buscar novos mercados. E aí a gente foi resgatando as oportunidades que tinham aparecido desde o momento da validação. Esse é um exemplo de uma conversa com o pessoal da Coca-Cola daqui, por exemplo, que queria usar o sistema que a gente fazia nas provas de corrida para rastreamento de frotas de caminhões, porque os caras simplesmente perdem caminhões dentro de uma fábrica que é. E a gente mantém contato com essa galera semanalmente. A gente atualiza o que está acontecendo. Olha só, estou formatando uma coisa que vai servir para você daqui a pouco. E eles ficam próximos, entendeu? Para que quando você realmente precisar, aí você tenha como falar com eles, entendeu? Você já tem os contatos dele. No próximo slide tem uma conversinha boba, que foi o seguinte. Em agosto do ano passado, a gente estava executando nosso segundo MVP. A gente chamou um cliente para uma demonstração. Isso foi em agosto. A gente levou ele para uma pista olímpica e fez uma demonstração. Aconteceu que no final de tudo, o cara gostou demais da apresentação. E quando chegou no final, ele falou: Então, quando é que isso vai estar pronto? Quando é que eu vou poder usar? Aí a gente falou: Poxa, vai estar pronto em dezembro. A gente estava com um MVP, que era só um protótipozinho simples, só para mostrar o que a gente fazia. Aí beleza, a gente falou: Vai estar pronto em dezembro. Aí, eu vou fazer uma prova que acontece no final de setembro, começo de outubro. Ou seja, esse cara nos intimou a cortar nosso prazo pela metade. Correria para conseguir fazer com que tudo ficasse pronto em 2 meses. Vocês imaginam o tempo que a gente passa fazendo TCC? Imagina criar um produto que seja útil para ser vendido em 2 meses. Mas a gente sempre foi meio maluco, então a gente aceitou. E aí isso era só mostrando para vocês aí como a gente ficava acompanhando sempre. E a gente não conseguiu mesmo. Se aproximando do prazo, a gente começou a perguntar como é que estava a situação, o cara ia atualizando a gente. E apesar dele não querer soltar muitas informações, porque o processo de um concurso é meio sigiloso, a gente meio que dava umas entradas até o cara dar uma resposta que nos desse ideia de se a gente vai conseguir ainda ou se a gente já se ferrou desde agora, entendeu? E aí é importante você ir acompanhando o andamento da situação. E aí vamos para o próximo. E aí eu vou mostrar para vocês como é que a gente fazia a nossa proposta de MVP, como é que a gente descrevia eles e como é que eram os pedidos de compra que a gente enviava para o AWC. Tá certo? No próximo slide, a gente fazia basicamente um relatório, um sumário de tudo que a gente fez no período, desde as entrevistas com clientes, os MVPs anteriores, o que que a gente aprendeu e o mais importante, quais são os objetivos desse MVP, onde é que a gente quer chegar, por que que a gente está fazendo ele, como é que é o formato dele e o que que a gente quer chegar. Se é ganhar um cliente novo, se sei lá, ficar mais conhecido, se é testar mercado, ver se tem mercado, sacou? Se é ver se a galera aceita o nosso produto, tem várias oportunidades. E aí, com cada um dos nossos foi diferente. Então, a gente começa com somar tudo. Em seguida, no próximo slide, a gente mostra os resultados que a gente teve com o primeiro MVP, que foi uma coisa que a gente levou já em janeiro, já tinha alguma ideia do que fazer. Em seguida, no próximo slide, a gente mostra o resultado das entrevistas
né, as informações que a gente conseguiu obter dos clientes para embasar o motivo da gente querer fazer um MVP, seja ele um protótipo ou alguma outra coisa, né? E aí depois no slide seguinte, a parte de construção. Principalmente porque com certeza na AWC tem um monte de engenheiro. Eu sou engenheiro eletrônico, quase. Tô acabando agora. Eu faço engenharia elétrica. E é muito que a gente tente sempre fazer a solução mais completa possível para levar para um cliente. Só que o MVP não é isso. O MVP não é um produto que você vai levar para ele. Ele pode nem ser material, por exemplo, né? Então, no nosso caso, o nosso MVP, eu acho que agora que passou, eu entendo que ele era muito mais para nos dar segurança do que a gente queria mostrar para o nosso cliente, do que um produto mesmo. Mas mesmo assim, a gente tem esse mal de querer fazer, né? Então, com a gente aconteceu a mesma coisa, a gente queria fazer. Mas pelo menos a gente observou o seguinte: para nós fazermos uma coisa muito complicada, não vai dar certo. Vai ser muito complicado, a gente não vai ter tempo, não vai dar para você produzir uma coisa muito grande, entendeu? Então a gente escolheu componentes eletrônicos, no nosso caso era um circuito eletrônico, né? Então a gente escolheu componentes eletrônicos que fosse basicamente comprar um conjunto de coisas e fazer montagenzinha de Lego. Por quê? Isso é mais barato, é rápido e dava mais certeza de que a gente ia conseguir chegar no resultado, tá certo? Precisar tem um Arduino, uma coisa que todo mundo conhece, sacou? Para ficar mais agradável, né? Mas assim, é tudo um conjunto de coisas plug and play. No próximo slide, tem um desenho 3D que a gente mostrou para o pessoal da WC, que era o nosso projeto já basicamente concluído, né? Ou pelo menos parecia. Não tava, né? Para poder ser liberado logo. E aí a gente já foi muito legal isso também de mostrar o quão avançado a gente estava, e a gente notou também uma cobrança em relação a isso. Será que isso realmente está pronto? Vieram depois algumas dúvidas a respeito de como é que isso funciona, alguma coisa assim, para a gente esclarecer se o MVP que a gente estava querendo construir realmente mostrava para o cliente quais eram as propostas que a gente tinha para ele, entendeu? Em seguida, tem uma coisa que eu brinco até hoje com o pessoal daqui, às vezes eu brinco com o Diogo também, que foi o seguinte. A gente fez uma lista gigante de coisas, a gente queria fazer, eu acho que 7 protótipos, quando o mínimo necessário para o funcionamento do sistema é 2. Então a gente queria fazer 7. A gente fez uma lista de compras grandona, que deu R$ 7.300, eu acho, alguma coisa assim. O que aconteceu? Ela não foi liberada desse jeito, basicamente. Por quê? Porque eles viram que a gente só precisava fazer uma demonstração. Não tinha necessidade de a gente fazer 7 unidades do protótipo, quando o mínimo necessário era 2. Entendeu? Então eles fizeram um jeito muito inteligente, que foi o seguinte: olha só, um jeito que na verdade nos atendeu bastante. Eu vou explicar para vocês por quê. A gente pediu esses 7.300, o AWC acabou liberando R$ 3.500. No final das contas, a gente gastou só R$ 2.000 para fazer o nosso protótipo. Só que junto com isso, eles nos obrigaram a fazer uma unidade só. Apesar do dinheiro ter caído pela metade, eles nos pediram para fazer uma unidade só. Mas aí teve uma flexibilidade que foi muito legal, que foi o seguinte: a gente não consegue fazer o nosso sistema funcionar com 2. É uma limitação técnica do sistema. Então, quando a gente explicou isso, o noivo falaram o seguinte: olha só, você pode fazer a quantidade que você vai precisar, mas você vai ter que se manter dentro do orçamento do que a gente liberou. A gente, ok, vamos lá. E aí chega na nossa parte, né, de fazer muito com pouco, né? Mas foi uma coisa muito interessante, que a gente começou a lidar um pouco com os números e com a planilha para conseguir se manter dentro do orçamento da lista de compras. Mas acabou que a gente fez 2 e foi muito bem sucedido, deu tudo certo. Foi inclusive esse protótipo que eu usei no meu TCC no final do ano. Em seguida,
Próximo slide. Tinha uma coisa que era o plano de construção. Todos os protótipos que a gente pedia para fazer, a gente nunca tinha tempo para construir de verdade. A gente nunca tem tempo sério de fazer uma parada boa, assim, certo? Só que isso não é necessário. Você tem que fazer a solução mais simples possível para atender ao que você precisa. Então, sempre que a gente mandava sempre que a gente mandava a proposta, a gente mandava junto um plano de construção que tinha um cronogramazinho básico das tarefas que a gente ia fazer para mostrar que a gente conseguiria fazer no tempo planejado. Entendeu? Então, isso é muito importante quando vocês forem fazer o de vocês também, até para vocês, se vocês vão conseguir concluir o protótipo a tempo ou não, entendeu? Em seguida, no próximo slide, vamos falar a respeito de como é que são as compras e a construção do protótipo, como é que foi para a gente, né? No primeiro slide dessa parte, tem aí uma imagem que era. Eu entrei lá no Google Agenda e era a minha agenda da semana dessa época. E aí eu peguei, botei uma imagem, e tá pequena, mas o que interessa não é o que tá lá, mas sim a quantidade de quadradinhos dos horários. E do lado, um copo de café. Essas são as duas coisas que ainda hoje são as coisas que eu mais vejo durante a semana. Por quê? Ninguém falou que fazer empreendedorismo seria fácil. Vocês sabiam que não ia ser fácil. Vocês podem estar se ferrando bastante agora com essa questão de fazer um monte de entrevistas. Eu acabei de ver gente no grupo que fez 19. O pessoal da primeira chamada fez quase 100. É complicado, não é fácil. E quando você tem que construir alguma coisa, é pior ainda, porque você não tem tempo. Não dá tempo você fazer faculdade e ainda querer montar um negócio. É muito complicado. Faz parte do empreendedorismo, né? Você vai ter que dar um jeito de fazer isso dar tempo. Então você vai ter que se organizar bastante. E é normal, para a gente virou normal a gente trabalhar 15 horas por dia, todos os dias da semana, para intercalar os horários da faculdade com os horários da empresa, para conseguir construir os nossos protótipos e trabalhar com os nossos clientes, que é a parte que demora mais, porque a gente tinha que ir nas empresas e correr atrás da galera, tinha que esperar, a gente levou chá de cadeira, tem um monte de coisas que você, na hora da entrevista, que é o que gasta mais tempo, né? Então, cada entrevista a gente gastava quase um turno inteiro, né? Porque, principalmente aqui em Brasília, que o pessoal não é acostumado a trabalhar cedo. Então, a galera começa a trabalhar 10 horas. Uma manhã inteira para fazer uma entrevista com o cliente. Sacou? Então, é importante a organização e ter ciência, ter noção de que não é fácil, mas faz parte da escolha que a gente fez, né? De querer criar alguma coisa útil, né? Próximo slide, a respeito de compras, né? Muitos de vocês vão fazer um monte de importações. E vocês sabem o quanto é complicado fazer importações aqui no Brasil, porque simplesmente as coisas quase não chegam, né? Se você compra de qualquer lugar do mundo, demora 4 dias no máximo para chegar no Brasil. Agora, depois que chegar na sua casa, aí você pode sentar, porque tem que ter paciência. Então, isso é importante muito de levar em consideração quando você faz o cronograma de tempo, para você ver se você realmente vai conseguir. Uma coisa que a gente aprendeu é que a parte que a gente vira à noite, trabalha fim de semana e faz. Mas quando se trata de importação, de fornecedores, seja lá o que for, não é você quem controla. E isso é o dia a dia da sua empresa no futuro. Você vai ter que aprender a fazer isso. Agora você tem um MVP, que pode dar certo ou não. Isso não vai te causar problema nenhum. No máximo, você vai ter o filme queimado. Mas no dia a dia, depois, isso vai significar projeto atrasado para cliente, multa. Esse foi o exemplo, é o nosso componente mais legal. E se vocês verem aí, a gente importou ele da Letônia, né? Paísinho bem longe, intocado lá na Europa. E é o melhor fornecedor mundial desse tipo de coisa. Isso foi o meu sócio que achou e ele resolveu comprar esse tipo de coisa. Mantendo aquela história, né? Sempre comprar componentes que fossem plug and play para a gente conseguir fazer uma coisa rápido que desse um resultado muito bom, aceitável, entendeu? Em seguida, próximo slide, aí já começou a dar certo, né?
tudo chegou, os componentes todos chegaram, a gente fez uma plaquinha ali que basicamente servia para juntar essas quatro coisas grandes aí que vocês estão vendo. Coisinhas legais para a gente ter ideia, mas assim, tá? Quatro coisas. Isso na parte de hardware, na parte de programação é outra história. Mas é muito rápido, entendeu? Então, enquanto o hardware estava sendo pronto, a programação estava sendo feita, depois chegou no final, a gente junta as duas coisas e partiu o cliente, que a gente está pronto. E aí a gente parte para a demonstração, tá certo? Em seguida, no próximo slide, aí começam algumas fotos legais do período que a gente estava desenvolvendo, né? Um monte de testes. O nosso produto ele é um rastreador de corridas. Então, a gente vivia de fita métrica. Pela minha cara, vocês estão vendo que eu não sou um cara muito atleta, né? Então, às vezes, o meu Romualdo ali, meu sócio, resolveu arrumar uma bike para a gente fazer teste de longa distância, porque era mais fácil de sem cansar muito, porque a gente faz testes de 5, 10 quilômetros num dia, e aí chega no final do dia, eu tô igual hoje, com as pernas que não me respondem mais, não me obedecem mais. Mas é muito legal, porque quando funciona, não precisa ninguém te elogiar. Você ganha uma confiança muito grande que você fez uma coisa útil, sacou? E tudo que vem depois disso é bônus. Em seguida, no próximo slide, uma parte importante. Vocês todos estão fazendo inovações. Em algum momento, eu espero, vocês vão ter que fazer patentes, por exemplo. É uma burocracia, mas pode fazer. É melhor ter do que não ter, porque custa barato, então faz. Sacou? E essa era uma das imagens que a gente tinha feito do nosso produto. Se vocês verem, não tem nada a ver com o formato daquelas coisas que eu mostrei para vocês. Só que patente é assim, né? Você faz uma coisa generalizada para deixar lá escrito, não precisa ser igual ao que estava. Então é importante vocês fazerem assim que vocês puderem, principalmente se for inovador, porque um monte de gente vai pedir para vocês exclusividade, vocês vão se deparar com um monte de coisas dessa, um monte de gente querendo o produto de vocês só para elas. Isso é muito comum. A gente passa por isso todos os dias e passa por aquelas mesmos dilemas que eu vejo vocês perguntando pro pessoal lá no Slack. É sempre assim, porque vocês estão fazendo inovação e a galera sempre quer ganhar em cima disso. Isso é muito bom para vocês e que vocês ferramentas para sair dessa enrascada e podem se dar bem com isso. Vocês não precisam ter medo. E é bom também, porque quando chega uma oportunidade dessa, você fica muito feliz, né? Porque além do cara querer o que você fez, ele quer só para ele. Ele é ciumento com o que você fez, tá certo? Então isso é muito legal também. No slide, eram algumas fotos de quando a gente recebeu as nossas importações, né? E aí é um momento muito legal, né? Parece recebendo o presente de papel, a gente sai olhando, mandava foto no grupo da empresa para a galera ver como era bonitinho as coisas, como vinham organizadinhas e tudo. Além de que a gente sentia uma seriedade muito grande em cima disso. Essas três fotos aí que estão na minha mão tem um total de mais de 5 mil reais na mão aí. E ela WC, isso pra gente nos dava mais confiança ainda de ver, caramba, a gente está realmente fazendo alguma coisa certa e tem gente que acredita, sacou? Em seguida, no próximo slide, tem algumas imagens do projeto que a gente fez e que a gente botou também lá no nosso segundo pedido do MVP. Aquela mesma história que eu comentei com vocês. Você mostrar o quanto o seu projeto está adiantado, para que eles saibam que eles estão investindo em alguma coisa que vai sair, entendeu? Por mais que não esteja, às vezes. Mas se você, tanto naquela imagem do primeiro protótipo que a gente fez, quanto nessa aqui, esse protótipo ele não funcionava quando a gente pediu. Só que se você vê um projeto desse que está organizado 100% justificado,
Se der algum problema, a gente tem capacidade de resolver, entendeu? Então as pessoas confiam, eles confiam nos seus clientes que isso realmente está bom, entendeu? Que funciona. Porque às vezes você não tem tempo, né? Muitas vezes, quando você faz o pedido de compra, o projeto está andando em paralelo. Isso é muito. Com a gente aconteceu sempre assim. Não teve momento que não fosse assim, porque o prazo é sempre muito curto. Então a gente sempre entrava com o pedido de compra e depois saía com o projeto. Tá certo? Então, façam um projetinho de qualidade, que ele seja simples, como vocês estão vendo que os nossos são, eles são sempre muito simples, mas façam com qualidade, mostrem o potencial de vocês. Vocês são com certeza todos muito bons. Importante vocês mostrarem esse lado também. Em seguida, no próximo slide, uma coisa muito importante. Façam cartões de visita. Ponto. Depois, deem esses cartões para todo mundo. Um cliente, dá um cartão para ele. Você vai conhecer alguém que tem qualquer coisa a ver com o seu negócio, dá um cartão para ele. Você vai na faculdade, fala com um colega sobre o seu projeto, dá um cartão para ele também. Deixa as pessoas saberem o que você faz. Porque isso é muito importante. Você não pode começar a vender uma ideia só depois que ela está pronta. Você tem que começar a vender muito antes. Para saber se as pessoas querem também. E para você ficar conhecido também. Se ninguém te conhecer, como é que as pessoas vão te achar, sacou? Então, façam cartões, cuidem das marcas de vocês, isso é muito importante. É a cara da sua empresa no início. A primeira coisa que você tem para mostrar. E isso mostra muito profissionalismo. Então, façam cartões legais, tranquilos, de boas, assim. Não precisa ser uma fortuna, mas façam, sacou? A gente usou isso com todos os nossos clientes e era uma coisa. É muito bom. Porque um dia o cara vai, lembra de você, cartão e manda para cá, sacou? Eles fazem isso, certo? Uma prova de que isso acontece, essa semana eu recebi uma ligação de um cara da Bahia, que eu não faço ideia de quem seja, pedindo para a gente fazer projeto para ele. Como é que esse cara conheceu a gente? Não faço ideia, mas a gente entrega cartão e está em todo lugar. Então, de alguma maneira, ele viu a gente. Eu não sei onde, mas ele viu. Então, divulguem vocês, porque depois a galera vem atrás de vocês. Tá certo? Em relação a, né? Tem um conjunto de planilhas lá, tem a questão do CNPJ, tem um protocolozinho que vocês têm que seguir. A única recomendação que eu falo é, antes de você começar as compras, leia tudo e depois que você lê, faça todas as compras de uma vez, para você não esquecer de nada. Por quê? O processo tem muitos passos? Tem. É meio cheio de burocracia? Mas isso é um aprendizado que vocês não fazem ideia. Porque o controle que vocês têm que ter das finanças do projeto de vocês é uma coisa que vocês vão levar depois para a empresa de vocês. Fazia os pedidos de reembolso, que a mulher lá do FDTE me mandava e-mail de volta pedindo 400 documentações, eu acabava não gostando muito. Mas, obviamente, a gente fazia. Mas eu achava que, pô, não sei. Tipo, uma nota saiu no meu nome, devia ter saído no nome do FDTE. Parecia simples. E, tipo, uma importação. Você não tem como colocar um CNPJ, às vezes, lá no site da compra, por exemplo, igual aquele componente da Letônia lá, você só tem como comprar como pessoa física. Então vem no seu nome. Só que não pode, porque vindo no seu nome está dizendo que foi você que comprou, e não foi você, tem que ser o FDTE. Então eles vão mandar uma declaração lá para você preencher, preenche bonitinho, escaneia e manda imediatamente, imediatamente. Assim que ela te mandar, não demora mais do que 15 minutos para responder de volta, porque ela ainda vai estar esperando. E aí já resolve logo essa história, porque talvez depois se você mandar, pode ficar lá na caixa de e-mail, sei lá, protocolo. E aí eu estava comentando que às vezes eu achava um pouco ruim e hoje em dia acontece uma coisa, a gente já tem empresa desde o ano passado. E esse pequeno processo que o AWC nos pede para fazer não trava a burocracia que você fez normal. Então, assumam isso como uma preparação, que é um tutorialzinho básico de organização de coisas, de notas e de compras. Quando vocês abrirem a empresa de vocês,
é muito mais complicado, tá certo? Então, mantenham a organização. Por que que eu falo que é complicado? O que que é isso, né? Exemplificando. Existem, um exemplo, eu escutei essa frase do Marco Polo, vocês devem ter conhecido ele. Eu escutei essa frase na feira de negócios do ano passado, e eu fiquei refletindo sobre ela. Existem impostos que só tem um fiscal no Brasil inteiro que está devendo. Você não sabe, ninguém sabe que você está devendo. A única pessoa que sabe é aquele fiscal. Por quê? Porque o nosso sistema é uma bagunça completa. Então, você tem que ter o mínimo de controle para ser surpreendido o menos possível. Porque isso vai acontecer, acontece todos os dias. Em todos os estados é diferente. A legislação federal é diferente. Tem tudo isso e vocês vão ver isso quando vocês continuarem com o negócio de vocês, entendeu? Então, cuidem dessas do projeto de vocês. É muito importante. Pechinchen descontos. O dinheiro não é de vocês. Façam de conta que é, porque fazer ele render mais é melhor. Vocês fazem menos coisas. E depois vocês ainda podem ter o prazer de falar que vocês gastaram menos, que nem eu brinco. A WC, eu pedi 7 mil, a WC me deu 3.500, eu gastei 2. Que bom que sobrou, sacou? Não tem problema sobrar, é bom que sobre. Então cuidem das contas de vocês. Isso vale para viagem também, tá? Ajudem a tia Anabelle de vocês. A gente fez merda nas 3 viagens que a gente fez, cara, por conta desse negócio de nota fiscal. Uma importante, não, engraçada, já que a gente está com tempo. No final da segunda viagem, a gente estava com dinheiro sobrando. Porto e se atreveu aí na Pizza Hut. A gente falou, pô, o dinheiro tá sobrando, né? Vamos lá. Meninos, o CNPJ do FDTE tinha que ter botado lá na fábrica. A gente se fudeu, sacou? Então presta atenção pra vocês não fazerem merda e se ferrar depois. Beleza? Leiam as paradas, leiam a que a Anabelle manda pra vocês, que ele é importante. E aí depois, vamos lá, né? Parte legal, do AWC. Pode passar pro slide das imagens do WhatsApp. Tiveram momentos muito bons, que a gente teve muito apoio direto, assim, físico da WC, através do Miguel, do Diogo, do nosso monitor, que era o Maurício, de todo mundo. O primeiro exemplo foi esse aí. Naquela história que eu contei para vocês, que a gente chegou para o cliente e ele pediu o produto para setembro, a gente tinha 2 meses. Se a gente fosse seguir o processo normal, a gente não conseguiria fazer o pedido de compra, tá certo? Mas a gente explicou isso. E aí teve um dia do ano passado que foi o melhor dia das nossas vidas na empresa, que foi o seguinte: eu saí da empresa, estacionamento, e ele me falou que o cliente nosso tinha procurado fazer cotação, porque estava rolando o processo licitatório que a gente estava participando. Por que que eu fiquei feliz com isso? Porque eu sabia que a gente ia ganhar a licitação, porque a gente era a única empresa que tinha o projeto, o produto, do jeito que o cliente queria, entendeu? E quando ele me falou isso, eu fiquei feliz por quê? Porque o processo estava andando. Então, aquela venda que eu tinha fechado em janeiro, estava rolando e ia finalizar em breve, como realmente aconteceu. Essa foi a primeira das boas notícias. A segunda notícia é que a gente participou do edital da FAP, que é o equivalente à FAPESP de São Paulo. Aqui chama FAP-DF. E a gente foi aprovado na primeira fase. Mais uma notícia top no primeiro dia. Depois só tinha que esperar mais uns 15 dias para sair a segunda fase, receber uma grana boa. E a terceira fase, a gente tinha acabado de chegar no bar, era aniversário do Romualdo, isso já umas 10. Tá aí a hora, né? Quase 10 horas da noite. E aí o Diogo vai e manda uma mensagem. Senhores, tirei a aprovação de vocês no dente. Cara, isso dá muito prazer, sacou?
confia que você está fazendo alguma coisa importante. Desde esse dia, cara, a gente, velho, vamos seguir o nosso caminho aqui, porque realmente o negócio tá ok, a galera tá curtindo e vai dar certo. E, tipo, ele teve menos de uma semana para analisar o projeto com todo mundo, com todos os coordenadores e o professor Barreto, e para dar uma resposta. E chega numa sexta-feira à noite, às 10 horas, o cara vem dar uma notícia dessa, sacou? Ou seja, ele estava fazendo uma coisa muito legal por você, porque ele acredita em você. Isso vai acontecer com você, se não já aconteceu. Foi uma experiência muito boa. Em seguida, eu não sei o que estava acontecendo aqui. Ah, era uma continuação só. Aí em seguida tem um e-mail aí que eu mostrei a respeito do Miguel. Naquela história que eu comentei para vocês, que eles nos deram um determinado valor, mas falaram, então, só faz um, sacou? E aí, o Maurício, ele cometeu o erro de encaminhar o e-mail do Miguel direto para mim. O que acontece é que no e-mail do Miguel tinha assinatura de e-mail dele com o telefone dele, sacou? E aí eu liguei para o Miguel na hora. O Miguel estranhou, porque o AWC tem um processo, né? E aí eu peguei e liguei direto para ele. Acontece isso, isso e isso. E ele, não, beleza, manda isso lá por e-mail, mas tá ok. E aí eu, poxa, que massa, né? Eu achei que eu ia me ferrar, mas eu falei, não, vou tentar, né? Porque se eu fosse esperar mais um dia, seria mais um dia perdido no nosso prazo tão curto, sacou? E aí, em algum momento, ele respondeu, né? A frase mais importante para a gente do dia. Vocês são um exemplo de keep going. Eu falei, cara, não falar mais nada não. Tá ótimo, vamos continuar, entendeu? Muito legal. Os dois coordenadores foram muito importantes para o desenvolvimento da nossa ideia, com certeza, da nossa empresa, do que a gente é hoje. E a gente tem muito prazer de falar disso do AWC. Em seguida, vamos para as conquistas, né? No primeiro slide, tem aí um prêmio que a gente ganhou no ano passado. A gente abriu o CNPJ já em janeiro do ano passado. Chegou no final do ano, a primeira feira de negócios que a gente participou foi na incubadora da universidade. E a gente ganhou de cara já o prêmio de melhor empresa da incubadora. Foi uma surpresa muito grande para nós. A gente tinha 6 meses de incubadora e de cara já consegui ganhar alguma coisa assim. Foi mais um reconhecimento muito bom para a gente. Em seguida, tem o próximo slide a respeito da FAP, né? Aquilo que eu tinha comentado para vocês, a gente participou do edital, saiu a primeira fase, a gente tinha passado, estava ali meu nome, feliz da vida. Depois tinha a segunda fase. Na segunda fase a gente não passou. Por isso. E hoje eu acredito que foi melhor não ter passado. Porque a gente já tinha ganho um edital desse no final de 2015, que estava em vigência, né, para outro produto da empresa. E a gente acabou não ganhando. Mas assim, foi mais um momento muito feliz do ano, quando mais uma vez a gente foi reconhecido por alguma coisa que a gente fez, né? Em seguida, no próximo slide, a respeito da nossa sala, né? Tem 3 fotos aí, que é o nosso espaço hoje, né? Ele fica dentro da Universidade aqui de Brasília, né? É dentro do prédio da incubadora, tem milhares não, né? Dezenas de empresas lá com a gente. A gente montou a nossa primeira sede, sacou? E era um prazer muito grande da gente conseguir equipar tudo. E era um lugar que a gente gosta de estar até hoje, entendeu? Happy hour que a gente fez, que não foi dentro, foi ontem, por exemplo, depois de um ano. Porque até isso, quando a gente faz, a gente gosta muito de estar lá. É um lugar muito aconchegante pra gente, porque é uma conquista nossa, entendeu? Às vezes a galera chega assim, foi cedido, vocês ganharam isso aqui, não sei o quê. Não, não teve nada disso. A gente conseguiu o cliente, ganhou dinheiro e montou as coisas. Por conta daqueles MVPs que a gente fez, sacou? Aquele primeiro MVP lá, depois eu posso falar para vocês, né? Vocês não vão acreditar o que a gente ganhou com aquilo.
Foi muito bom, entendeu? É, ali tá na terceira fotinho, a menorzinha ali, tá a minha mesa. É o lugar onde eu passo mais da metade da minha vida hoje. Mas eu gosto bastante dela, tem a impressorinha 3D ali do lado, que é onde a gente fazia as caixinhas lá que a gente, dos protótipos, né? Muito legal. E ali tem essa gavetinha que tá na frente ali, um monte de baterias, coisa da WC também. Até hoje a gente usa elas demais. Tudo a gente usa. Em seguida, no próximo slide, aí tem a nossa equipe, né? Isso aí, um dia dessa semana eu estava passando por fora da sala, tirei foto da galera. Se vocês verem, a nossa sala está muito mais tumultuada hoje. A gente cresceu demais, a gente tem 5 rodando ao mesmo tempo, sendo lançado este mês. O do AWC, por exemplo, a gente entregou mês passado, semana passada, na verdade, e tem outro que a gente está lançando agora para a área de saúde. Então, está bem mais movimentado. Hoje nós somos 8 e crescendo sempre. Eu costumo brincar que não tem nenhum dia que seja entediante naquela empresa. Sempre acontece alguma coisa que nos surpreende, tanto para bom quanto para ruim, mas a maior parte é boa. Em seguida, e aí um pouco mais da galera. Toda essa galera que está aí ou trabalha com a gente ou trabalhou com a gente no período e a gente convidou lá, né? Um momentinho de interação, porque além de você trabalhar 15 horas por dia, alguma hora você tem que parar, né? Eu não costumo fazer muito isso, não, mas eu tenho uma sócia que é meio psicóloga para mim e me ajuda bastante com isso. Senão eu viro uma máquina e fico lá à base de café e biscoito. Mas é importante fazer esse tipo de interação com a galera. É, Em seguida, tem uma apresentaçãozinha bem curta a respeito do nosso pitch, que mostrava um pouco do que a gente fazia, né? Eu vou deixar essa apresentação lá no Slack para vocês verem depois, porque o meu tempo já estourou. Mas basicamente, para vocês terem ideia do que a gente faz, nós somos uma empresa que desenvolve equipamentos para a saúde e, né, basicamente a gente faz qualquer tipo de hardware e software. E o produto que a gente submeteu para a WC, que a gente trabalhou bastante no ano passado, era um rastreador para provas de corrida em pista olímpica, que depois acabou vendendo projetos para ele, foi o que alavancou muito a nossa empresa no final do ano passado, nosso primeiro cliente. Ano, a gente está com muitos planos aí de continuar crescendo, 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 sempre assim. Pessoal, muito obrigado por tudo. Eu vou estar no Slack, quer dizer, na verdade eu já estou lá, João Underline Alumni, e vocês podem perguntar lá no canal, pergunta coordenador Alumni, tem uma abreviação desses negócios lá. É um canal aberto e vocês podem perguntar qualquer coisa que vocês quiserem. E o mais importante que a galera sempre fala para vocês, o Diogo estava falando 10 minutos, meia hora atrás, na verdade, né? É importante que o AWS está montando. As pessoas não fazem as coisas sozinho. E esse mundo é muito pequeno, então você pode fazer as coisas com facilidade com o auxílio de outras pessoas. Então, interajam no que depender de mim, no que eu puder ajudar, falem lá. E é isso. Muito obrigado, valeu e bom workshop para vocês.